nome é Espírito Santo. Eu sou basicamente um músico, né? Um músico que foi se transformando gradativamente em pesquisador e tenho várias incursões nesse campo da pesquisa que eu iniciei em 1973, né? Exatamente, já como um músico que passou a necessitar de informações que eu não obtinha em lugar nenhum, então estavam nos livros, etc. Eu comecei a minha pesquisa assim. E o campo dela é o âmbito geral, né, da cultura do negro no Brasil, mas com ênfase na cultura dos negros da África Central, né? Porque eu descobri com o decorrer do tempo que essa é a região mais importante e fundamental para a cultura do negro do Brasil, por razões que são diversas, né? Entre elas, o fato da maioria dos escravos que vieram para cá terem vindo dessa região, que pega o lado leste ali de Angola, né? Do oeste, na verdade, né? Foco este centrado nessa região por conta do fato de a maioria dos escravos que vieram para o Brasil terem vindo daí, né? Claro que com várias incursões de culturas diversas de outros países, ali com Zâmbia, por exemplo, né? Zimbábue, né? Uma faixa bem determinada que foi a faixa que Portugal controlou, né, no tempo do colonialismo. Curiosamente, a deflagração desse trabalho de pesquisa, né, que se deu em 1973, né, foi exatamente com a cultura mineira localizada na área de Diamantina, né? Por várias razões, entre as quais até o fato de eu ser descendente de uma figura, o meu pai, né? Era dali, da região de Diamantina, exatamente, né? Essa cultura é baseada de forma muito central na cultura dos negros mineradores, né? Que vieram do Porto, embarcaram para o Brasil no Porto do Benguela, né? E que vieram de uma região ali que hoje a gente conhece como Ruambo. As pesquisas indicam de forma muito cabal essa região exatamente, né? De onde essas pessoas vieram, né? Com certeza. Essa questão dos viçungos envolve um problema da música do Brasil, né? Porque foram várias pesquisas que ocorreram lá, mas por alguma razão elas jamais até hoje tiveram a importância que deviam, né? É um lado da cultura do negro brasileiro que vive sempre escondida, né? A primeira pesquisa se deu em 28, né, com o Aires da Mata Machado Filho, que fez um livro numa época em que não existiam gravadores ainda, né? Esse livro gerou algumas partituras que a gente percebe hoje que são, de certo modo, equivocadas, né? Houve um segundo momento, esse muito mais importante, que foi na pré-Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos, em relações com a América, né? Num período que eles chamaram de política da boa vizinhança, né? Deflagraram várias linhas, né, de pesquisa na América Latina, entre as quais o Brasil, e uma dessas linhas foi a música dos viçungos em Minas Gerais, exatamente, né? Nesse momento, a gente tem já um documento assim, cabal, né, direto, né, dessa cultura, porque as cantigas foram gravadas, inclusive gravadas numa lavra de diamante, né, por algumas pessoas, entre as quais o José Paulino de Assunção é o principal cantador dessa fita, dessa gravação. Foram feitas em acetatos de vidro, né? Um trabalho que iniciava-se, né? Bom, voltando à questão da relativa invisibilidade desse tema, né? E dessas pesquisas, a gente pode ressaltar que elas tomaram algum vulto, né? Na década de 90, né? Nos meados da década de 90, com a proposta da Unesco, né, de tornar os cantos dos viçungos patrimônio imaterial da humanidade, né? Isso deflagrou uma verdadeira corrida do ouro, né? A região, envolvendo também alguns municípios
próximos, né, a São João da Chapada, que foram Milho Verde, Baú, Ausente, uma série de regiões onde, de algum modo, se dizia que haviam existido quilombos, né, e que tinham alguns cantadores de Vissungo remanescentes ali. Isso é uma questão que tem várias ramificações e tal para a gente discutir, né? Mas o fato é que essas pesquisas não passaram pelas gravações do Luiz Heitor e da Biblioteca do Congresso Americano, né? Elas se basearam todas no livro do Aires da Mata Machado, naquelas partituras, né? E isso gerou, segundo o meu entender, um desvio muito profundo, né, na rota dessas pesquisas, né? Foram gerados, inclusive, produtos, né, como o disco Cantos dos Escravos, né, com a Clementina Jesus, o Geraldo Filme, Doca, né, que repetiram canções daquelas partituras. E o que vai ocorrer é que nas minhas pesquisas o caminho tomou um rumo bem diferente desse, né? Porque eu parti para pesquisar Angola também, descobri coisas muito interessantes, inclusive um vínculo profundo, né, desses cantos com missões católicas, né, e em Angola, né, o que me fez concluir que esses cantos efetivamente não são afro-brasileiros, como dizem, né, em sua origem, né, e até 44, por exemplo, eles se mostram como música africana legítima, né, vindo pura para cá, sem nenhuma intervenção, né. É óbvio que com o tempo elas foram como ocorre com qualquer cultura e qualquer língua, etc., elas foram se miscuindo e perdendo os conteúdos, os sentidos, né? É um problema que a gente tem hoje, com a maioria das teses que foram escritas, é a dificuldade de entender essa relação com a África propriamente dita, né? Com a região a fonte, né, de onde esses cantos vieram, né? Isso trouxe bastante problemas para a bibliografia que a gente tem disponível, né? Bom, a difusão dessa pesquisa, do ponto de vista geral, ela foi encaminhada no seguinte: como sou músico, a primeira iniciativa foi formar um grupo que se chama Vissungo, por acaso, embora esse grupo não toque exclusivamente cânticos de Vissungo, né? E com esse grupo a gente fazendo releituras, né? Evidentemente, né? Porque a intenção não era absolutamente fazer folclore, né? A gente fez várias releituras desses cantos, a princípio lendo aquelas partituras e posteriormente, com algum acesso às gravações, fazendo releituras reais, né? Que é o que, inclusive, que a gente vai ver nessa live, nesse filme que a gente vai mostrar, né? Eu faço a difusão também, tenho feito bastante, inclusive nessa área específica dos Vissungos, né? Em artigos, né, para revistas acadêmicas, inclusive, e um livro ou dois que eu tenho falando exatamente sobre o assunto, aprofundando várias questões, né? Elas não estão todas ainda sistematizadas em livro, por conta de várias outras questões, mas é o meu projeto imediato e futuro, né? O que a gente vai fazer nesse evento é talvez uma experiência inédita, né? Que vai ser a transcrição fonética exata, né? O mais exato possível, das cantigas gravadas em 1944. Então a gente vai ter, provavelmente pela primeira vez, uma ideia das escalas reais, né? E da rítmica e tal, e dados muito preciosos sobre a língua, né? Que é precisamente muita coisa do ovimbundo, falado em Angola, né? Algumas palavras em quimbundo e tal. E eu digo transcrição fonética porque a gente não tem ainda uma opinião, né, de uma expertise de um falante de ovimbundo real, né? E temos que considerar também que é um ovimbundo falado. Se gravaram em 44, ele devia estar perene lá na região já, no mínimo, uns 50 anos antes, né? Então é coisa do fim do século XIX, né? É mais ou menos o formato das canções gravadas em 44. Eu escolhi 4 desses cantos, né?
o que eu considerei musicalmente mais representativos, né? E fizemos uma releitura propondo as relações que essas cantigas têm com a música brasileira atual da região, né? Porque é uma dúvida muito grande que aquela música mineira mais tradicional é chamada sempre, por todos os pesquisadores, de música brasileira, né? Mas fica faltando a definição de que origem, né? De onde veio essa música brasileira de Minas Gerais. A gente está propondo com essas gravações que elas formaram a música mineira. É bastante característico isso nesse trabalho. Bom, então é isso. A gente vai ter uma experiência bem bacana. Eu espero, inclusive, que essas cantigas, né, que eu suponho que tenham sido... que formaram uma experiência inédita de gravação, né, desses registros, né, que elas incendeiem o debate, né, de algum modo, que elas animem, que elas estimulem as pessoas a aprofundar essa questão, que é bastante complexa, né, e cheia de equívocos a serem discutidos, etc. Então, estamos lá. Rua Coeto, tu é Tungura? Tuia. Tu atai, seu aluno, tu atai? Ou ainda? Turumina Highway, Turumina Vindake, Turumina Highway, Turumina Vindake. Ouvi banda me contegueia, Turumina Highway, oh, Turumina Vindake, Turumina Highway, Turumina Vindake. Turumina Highway, Turumina Vindake, Turumina Highway, Turumina Vindake. Ouvi banda como Mitungue, Turumina Highway, Turumina Vindake, Turumina Highway, Turumina Vindake. Bendito é, louvado seja Cristo Mandambi, é que para sempre seja louvado, que é primeiro Tangana Zambi, terceiro é compadre mais velho, quarto é Nossa Senhoria, Preta Cavengue, Auê. É tempo de secar, é tempo de orangar, Orangá-lê, Orangá-Timbauê.
Ei, bendito é, louvado seja Cristo Mandambi, é que para sempre seja louvado, que é primeiro Tangana Zambi, terceiro é compadre mais velho, quarto é com a senhoria, Rueta Cabengue, auê. É tempo de secar, é tempo de urangá, urangá, gerê, urangá, catimbauê. Ô do caba de quê? Ô do caba de quê? Cangaco quirombo, congo marre. Ô do caba de quê? Ô do caba de quê? Cangaco quirombo, congo marre. Cailoque, Yaoye, cailoque, Yaoye, cailoque, ô pantacoquiron, cungumare, Yaoye, consague, ô micaeloque, pantacoquiron, cungumare. Ô Micaloque, ô Cangaco Quiron, Congo Marre, Yaoide, cailoque, ô Micaloque, ô Cangaco Quiron, Congo Marre, Cailoque, 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 Cailoque. O cacacoquirombo, o cacacoquirombo, o cacacoquirombo, o cacacoquirombo, o cacacoquirombo, o cacacoquirombo, o Adi Gandatumbu, Guarire Patate, Dongue Cata, Ecandambu, Guarire Patate. Cantando barire catate, dongue catauê, cantando barire catate. O cantando barire catate, dongue cata, cantando barire catate. É o arica que paga a bunda, é o arica que paga a cangue, Tangana Zumbu, Guarire Catate.
O candambula lire catate, longue cata. O candambula lire catate. O candambula lire catate, longue cata. O candambula lire catate. É o aringa que paga a munda, é o aringa que paga cangue. Sangue na zumbu, sarire catate. Ecatate, 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 ecatate. É o aringa que parca a munda, é o aringa que paga cangue, tanga na zumbu, sarire catate. Funda do funda? Funda! O quê? Ferro e cabo de pau. Então vamos dar uma risada. Dormi na highway, oh, dormi na vindade, dormi na highway, dormi na vindade.